Fala pessoal, nós vamos começar hoje tratando do tópico de herança quantitativa, ok? É um modelo de herança que foge um pouquinho aquele padrão que a gente já vinha estudando, por isso eu preciso que vocês se concentrem bastante, principalmente nesses conceitos novos que a gente vai implementar nesse nosso vídeo de hoje, ok? Então, o tópico de hoje é herança quantitativa. Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é uma definição do que é uma herança quantitativa. Então, de maneira resumida e bem objetiva, né, a herança quantitativa é aquela que é determinada pelo efeito aditivo de vários genes. E o que seria esse efeito aditivo? É o efeito somatório. Na definição do fenótipo, cada gene contribui com uma parcela desse fenótipo. Portanto, um efeito aditivo, ok? Quando a gente fala da herança quantitativa, existem muitas outras denominações para ela. Ela pode aparecer com o nome de herança quantitativa, de herança poligênica, de herança multifatorial, tá? Então, ela tem várias formas de a gente definir. Se liga bem, herança multifatorial, porque além da condição genética, do fator genético, ela é muito fortemente influenciada por outros fatores ambientais que intensificam ou minimizam o fenótipo em questão. Tá certo? Então, vamos ficar com esse conceito aqui bem simplificado, mas que ele é útil para a gente aplicar na resolução de problemas. A herança quantitativa é aquela que é determinada pelo efeito aditivo ou polimérico de vários genes. Alguns conceitos fundamentais são importantíssimos que a gente faça de início para se situar nesse modelo de herança. O primeiro deles é o de alelo contribuinte. O que é um alelo contribuinte? São aqueles alelos, né, que participam do incremento de uma dada característica. O que a gente chama de incremento de uma característica? É a intensificação de um fenótipo. Então, esses alelos contribuintes, eles receberão a representação por letras maiúsculas, fazendo um papel parecido do que era o alelo dominante, tá? Então, o alelo contribuinte é aquele que intensifica um determinado fenótipo. O alelo não contribuinte é aquele que não participa do incremento da característica. E estes serão representados por letras minúsculas, sempre representados por letras minúsculas, fazendo às vezes do que era o alelo recessivo nos casos anteriores. Lembre bem, aqui nós não usamos mais nomes ou aplicação do termo de dominante e de recessivo, mas sim de contribuinte e não contribuinte, ok? Um outro conceito importante é o conceito de fenótipo residual. O que seria um fenótipo residual? Seria aquele fenótipo representado pelo extremo mínimo de uma característica. Por exemplo, se nós estivermos falando de altura, o fenótipo residual será o indivíduo mais baixo. Se nós estivermos falando de pigmento, é aquele que tem menor pigmento. Se nós estivermos falando de peso, é aquele que é mais leve. Então, portanto, o extremo mínimo de uma característica seria o que nós chamamos de fenótipo residual. Tranquilo? Ainda temos mais um conceito, que é o genótipo residual. O que seria o genótipo residual? Aquele que é formado exclusivamente por alelos não contribuintes. Portanto, nesse caso aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, tantos quantos pares de genes estejam presentes. No genótipo residual, nós só teremos as representações dos alelos não contribuintes. Tranquilos? E um último conceito importante, por sinal, é a contribuição relativa do alelo. Neste caso, é o valor com o qual o alelo contribuinte incrementa a característica. É a intensidade de incremento. Isso é o que a gente chama de contribuição relativa. Na prática, na situação real, cada alelo contribui com um peso na determinação desse fenótipo que é específico dele. Mas para efeitos de ensino médio, né, a gente calcula o que chamamos de contribuição relativa do alelo. É atribuir pesos iguais a alelos diferentes, tá? Na determinação desse fenótipo. Assim, portanto, nós temos uma formulinha utilizada para calcular a contribuição relativa. Super simples. A contribuição relativa de um fenótipo, né, de uma característica, seria o fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo dividido pelo número de alelos. Olha como é simples. Eu vou pegar o fenótipo máximo, o mais pesado, o maior, subtrair dele o valor do mínimo, o mais leve, o menor,
e dividir isso pelo número de alelos que estiver controlando essa característica, tá certo? Então, divide pelo número de alelos. E isso me daria o que nós chamamos de contribuição relativa ou simplesmente CR, tá? Que é o peso de incremento que um determinado alelo apresenta em um dado fenótipo, ok? Aqui nós temos um comparativo entre o que é uma herança qualitativa e uma herança quantitativa. Observe comigo, ó. Quando o caso que eu estou analisando ele é qualitativo, ele apresenta um conjunto de evidências, como, por exemplo, o fenótipo é controlado por poucos genes, o efeito individual sobre a característica é grande, ou seja, cada gene exerce uma pressão muito forte em cima daquele fenótipo, a influência ambiental é baixa, tá? As classes fenotípicas são facilmente separáveis umas das outras, você não confunde um fenótipo com outro, e a distribuição fenotípica é discreta, não tem uma variação fenotípica muito ampla. Já quando a gente vai observar, por exemplo, um caráter quantitativo, eu tenho vários genes contribuindo com a característica, o efeito individual sobre a característica é pequena, isso quer dizer, a contribuição de cada alelo é bem pequena na determinação do fenótipo, tá? A influência ambiental é alta, ou seja, eles podem sofrer fortes influências do ambiente. As classes fenotípicas são de difícil separação. Isso quer dizer que fenótipos vizinhos são muito facilmente confundidos, porque eles se diferem em pouco grau. Tá? E a distribuição fenotípica ela é contínua, mostrando uma variação entre o extremo máximo e o extremo mínimo, com difícil separação entre as categorias vizinhas. Tá? Então, note bem, ó, o caráter qualitativo ele segue um padrão mendeliano, enquanto o caráter quantitativo segue o modelo que nós vamos estudar agora. Tá? Então, note que existe uma diferença bem expressiva entre os fenótipos qualitativos e os quantitativos. Tá? Uma que marca muito evidentemente a diferença entre ambos é que os caracteres quantitativos sempre têm muita variação fenotípica, enquanto o caráter qualitativo tem pouca. O caráter quantitativo, você não distingue facilmente duas categorias vizinhas. O qualitativo, você separa facilmente essas classes fenotípicas, tá certo? Então, essa comparação, essa diferenciação é muito importante que fique nítida para vocês, perfeito? Vamos aqui para o próximo slide. Note aqui dois exemplos muito marcantes das características quantitativas. Tá? Aqui nós estamos começando, nesse primeiro caso, falando sobre cor da pele. Perceba aqui comigo uma coisa, pessoal. Nesse extremo aqui, ó, eu tenho uma pessoa de pele negra. Tá? E nesse outro extremo aqui, eu tenho uma pessoa de pele branca. Perceba que entre o extremo branco e o extremo negro existe uma variação de fenótipos que eu não consigo fazer diferenças muito grandes entre duas categorias vizinhas. Ó, elas são bem próximas, às vezes a gente confunde. Ó, essas categorias vizinhas são muito parecidas. Essas aqui são muito parecidas. E assim sucessivamente, tá? Então, o que que a gente observa? Observar a diferença entre os extremos é fácil, mas entre as categorias vizinhas, a diferença não é muito nítida. É isso que a gente chama de variação contínua. Sai de um extremo ao outro, com variações pequenas entre as categorias intermediárias, dificultando a separação dessas classes. Mas os extremos são visivelmente diferentes. Percebeu? Fica fácil de entender? Outro caso fácil de exemplificar isso é a cor dos olhos. Ó. Quando a gente fala de cor do olho, eu posso ir do extremo azul claro ao extremo castanho escuro, tá? Então, do extremo azul claro ao extremo castanho escuro. E entre essas categorias aparecem vários outros fenótipos que se colocam entre esses extremos. Percebido? Então, quando eu tenho muitos caracteres fenotípicos, muita variação fenotípica, isso é um indício que o caráter possa ser quantitativo. Porque se for qualitativo, a tendência é que tenha pouca variação fenotípica. Diferente desses dois exemplos, ó, que a gente vê que apenas dois genes, permite uma variação fenotípica muito ampla. Ok? Entendido os dois exemplos? Então vamos para o próximo ponto. Note uma coisa importante aqui. Ó. Nós temos no modelo de herança um cruzamento que segue o princípio dos cruzamentos que a gente tinha feito em questões anteriores. Contudo, o que vai mudar é a nossa forma de interpretar os dados. Tá? Então imagine o seguinte, ó, considerando hipoteticamente que a cor da pele humana
seja representada apenas por dois genes, A e B, um indivíduo de pele negra seria azão, azão, bezão, bezão, enquanto o indivíduo de pele branca seria azinho, azinho, bezinho, bezinho. Note que esse azinho, azinho, bezinho, bezinho seria o que nós chamamos de fenótipo residual, porque ele é formado apenas por alelos não contribuintes. Quando dois indivíduos desse tipo se cruzam, um extremo de cor negra com um extremo de cor branca, a resultante desse cruzamento seriam pessoas azão, azinho, bezão, bezinho. Portanto, portadores de um fenótipo que nós chamamos de mulato médio, tá? Porque eles estão exatamente no meio da distribuição entre os fenótipos extremos. Tá? Então, portanto, a nossa geração parental seria os extremos e a nossa F1 seria exatamente a média entre esses extremos. E o que aconteceria, pessoal, quando a gente considerar o cruzamento desses indivíduos para a formação de uma F2? Tá? A F2, ou geração filial 2, ela vai ser representada, tá, pelo binômio P mais Q elevado a N. Note bem, ó, esse N vai ser o número de alelos envolvidos no controle da característica, tá? Então, N vai ser o número de alelos envolvidos no controle da característica. Então, acompanha comigo. Como é que seria a F2 deste cruzamento aqui, ó? Como é que seria a F2 deste cruzamento? Bom, 4 alelos controlam a característica, perfeito? Então, nós poderíamos dizer que a distribuição seria assim, ó, P mais Q elevado a quanto? Elevado à quarta potência, tá? E o que nós teríamos aqui como resultado da expansão desse binômio? Ó, P começa elevado ao expoente máximo. O próximo termo seria P elevado a quanto? A terceira, porque Q assumiu o expoente 1, tá? O próximo termo seria como? P elevado à segunda e Q elevado à segunda. Mais um termo seria P elevado à primeira, porque Q está elevado a quanto? A terceira. E por último, P assumiria zero, porque Q atingiu o expoente 4. Tá? Agora nós vamos encontrar os valores dos termos que multiplica cada termo do binômio. Tá? Então, o primeiro termo, sempre 1. Tá? Para eu encontrar o segundo termo, o que eu faço? Pego o número que multiplica o primeiro termo, multiplico pelo expoente de P e o valor eu divido pela posição do termo. Lembrando que esse aqui é o termo número 1. Então, portanto, 1 vezes 4 dá 4, dividido por 1 dá 4. Então, 4 para cá. 4 vezes 3, tá? Dá 12. Como esse é o segundo termo, eu vou dividir por 2. Então, vai dar 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2 dá 12. Mas eu vou ter que dividir por 3, porque aqui eu estou com o terceiro termo. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 4 dá 1. Então, nós teríamos, neste binômio, nós teríamos uma proporção fenotípica de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Mas quais são esses fenótipos? Bom, aí a gente vai atribuir uma condição ao binômio. Eu vou dizer que P represente o alelo contribuinte e que Q represente o alelo não contribuinte. Isso fica a critério de vocês, tá? Alelo contribuinte e alelo não contribuinte. Se você usar o P como contribuinte, o Q passa a ser não contribuinte ou vice-versa. Então, o que eu tenho nesse primeiro termo aqui, pessoal? Um indivíduo com 4 alelos contribuintes. Então, esse indivíduo seria azão, azão, bezão, bezão. Tá? Ele seria um extremo máximo. Considerando cor de pele, ele seria uma pessoa de pele negra. Como é que seria esse termo aqui? Ó? O indivíduo tem 3 alelos contribuintes e apenas um não contribuinte. Então, portanto, ele seria um indivíduo que tem 3 alelos contribuintes e apenas um não contribuinte. Este indivíduo aqui, ó, teria 2 alelos contribuintes e 2 não contribuintes. Esse aqui tem apenas um contribuinte e 3 não contribuintes. Esse daqui tem 4 alelos contribuintes,
não contribuintes, desculpe, e 0 contribuinte. Portanto, a organização dos fenótipos apareceria nessa escala, ó. 4 alelos contribuintes. Como é que fica o indivíduo? Pele negra. 3 alelos contribuintes. Como é que fica o indivíduo? Mulato escuro. 2 alelos contribuintes. Como é que fica o indivíduo? Mulato médio. Apenas um alelo contribuinte. Como é que fica o indivíduo? Mulato claro. Nenhum alelo contribuinte. Como é que fica o indivíduo? Branco. Então, a oscilação fenotípica vai do negro ao branco, passando pelas tonalidades intermediárias de pele, que são mulato escuro e mulato médio. Ok? É super simples de organizar, é seguir os termos binomiais e fazer essa distribuiçãozinha que eu demonstrei aqui para vocês. Tá? Aqui, reforço mais uma vez, é necessário uma repetição, fazer mais de uma vez o esquema, né? Representar o binômio mais de uma vez, para você ganhar intimidade com os números, mas não é nada que seja muito complexo da gente fixar com facilidade, beleza? Então, vamos aplicar um pouquinho o nosso conhecimento a respeito desse tema que a gente acabou de visualizar aí com vocês. Olha aqui comigo, pessoal. Aplicando conhecimento. Considere que no milho, a altura da planta seja um caso de herança quantitativa, envolvendo 4 pares de alelos. Tá? Nesse caso aí, 4 pares, então são 4 genes. Tá? 4 pares de alelos. Os indivíduos de 100 centímetros de altura têm genótipo totalmente não contribuinte. Portanto, ele é o fenótipo residual. Tá? Esses indivíduos aqui, ó, são os fenótipos residuais. Vou deixar ele marcadinho aqui, ó, em vermelho, só para a gente, né, deixar... desculpa, deixa eu só marcar de vermelho aqui, para deixar isso bem claro, né, para a gente. Então, olha bem, ó, esses indivíduos aqui são portadores de genótipo residual, certo? Os indivíduos que estão no extremo azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão e desão, desão são os maiores, são de 260 centímetros, 2,60 metros, ok? Quais serão as alturas e os respectivos genótipos dos indivíduos descendentes desse cruzamento? Olha, esse cruzamento está aqui embaixo. Qual é a altura resultante e os genótipos resultantes? Todo mundo saca, né? Fácil de fazer. O genótipo resultante vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho, desão, dezinho. Então, 100% dos indivíduos vão ter essa constituição genotípica, tá? Duplo, heterozigose, desculpe, em todos os pares de alelos. É a única opção que tem. Mas qual é o fenótipo do indivíduo? Né? Qual é a altura de um indivíduo com essa constituição genotípica aqui? Qual é a altura dele? É simples de fazer, pessoal. Tudo que for resultado de cruzamentos como esse, de parentais puros, no modelo quantitativo, o fenótipo é a média aritmética dos pais. Então, o que tu vai fazer? Vai pegar 260, tá? Que é o fenótipo máximo, somar com 100, que é o fenótipo mínimo, e dividir por 2 para você encontrar a média desses indivíduos, tá? Então, por que a média? Por que a gente vai ter que fazer a média? Porque a F1 sempre é a média aritmética dos seus parentais. Então, você tem aí 260 mais 100, tá? Dividido por 2, tá? Então, 260 mais 100. Aí você vai fazer isso, dividir por 2. O que gera, pessoal? Cada indivíduo da F1 terá 180 centímetros, ou seja, 1,80 m. Tá? Cada indivíduo da F1 terá 1,80 m. Então, sempre na F1 será a média aritmética dos parentais. Pega o extremo máximo, soma com o extremo mínimo e divide por 2. Tá? Não importa quais sejam as medidas, sempre o modelo será esse. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nessa outra questão. Qual é a contribuição relativa de cada alelo nessa questão anterior? Bom, contribuição relativa. Fenótipo máximo, 260. Fenótipo mínimo, 100 centímetros. Dividido pelo número de alelos. Número de alelos, 8. Quanto é que vai dar a contribuição relativa
de cada alelo? Ó, super simples, né? Vai fazer aí a continha, que é 260 menos 100. Vai dar 160. Dividindo isso por 8, você vai encontrar o valor igual a 20 centímetros, tá? 20 centímetros. Isso significa dizer que a contribuição relativa de cada alelo é de 20 centímetros. Professor, não entendi muito bem. Me diz uma coisa, quem tem todos os alelos não contribuintes, certo? Tem que altura? 100 centímetros, tá? E se o indivíduo for assim, ó, com um alelo contribuinte, qual é a altura dele? 120. E se ele tiver dois alelos contribuintes, será de 140. E se ele tiver três alelos contribuintes, será de 160. E assim você vai adicionando, somando uma contribuição relativa do extremo mínimo, que é o fenótipo residual, até o extremo máximo, que é o fenótipo mais extremo lá, que seria o 260. Então, para eu chegar nesse 260, é só pegar o extremo mínimo, acrescentar uma contribuição relativa, pego o outro, mais uma contribuição relativa, mais uma contribuição relativa, e assim sucessivamente, até chegar ao extremo máximo, caso ele lhe peça todas as categorias fenotípicas, certo? Então, portanto, é um tipo de problema super simples de você fazer. Se você tiver o fenótipo máximo e o fenótipo mínimo, subtrai o mínimo do máximo, divide pelo número de alelos e encontra a contribuição relativa. Com essa contribuição relativa, você consegue achar todos os fenótipos, tá? Que sejam precisos. Se eu perguntar para você, por exemplo, ó, eu queria saber qual é o peso, a altura, desculpe, né? Nesse caso aqui é a altura, tá? Eu quero saber qual é a altura de um indivíduo que seja possuidor do seguinte genótipo, tá? Ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão, tá? O que tu vai fazer? Acabei de calcular a contribuição relativa, era quanto? 20 centímetros, tá? Se o indivíduo tiver nenhum alelo contribuinte, qual é a altura dele? 100 centímetros, 1 metro. Mas esse indivíduo aqui tem alguns alelos contribuintes. Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 alelos contribuintes. Quanto é a contribuição de cada alelo? 20. 20 centímetros é a contribuição de cada alelo. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o fenótipo desse indivíduo? Dá um tempinho aí para vocês olharem. O que a gente tem que fazer? Vai pegar 5 alelos contribuintes vezes o peso de cada alelo, que é de 20, né? Vai dar 100 centímetros de contribuição, tá? Mais os 100 que ele já tinha se não tivesse nenhum alelo contribuinte. Então, um indivíduo desse, ele teria fenótipo de que altura? Ele seria um indivíduo que apresentaria 200 centímetros de altura ou 2 metros, tá? Então, é lembrar muito rapidamente aqui da ideia. Contribuição relativa foi encontrada? Foi. Então, se você souber quantos alelos contribuintes existe, é só pegar o valor da contribuição relativa, somar com a quantidade de alelos contribuintes e acrescer o mínimo, o fenótipo residual, que neste exemplo aqui foi 100. Tá? Eu tenho 100 centímetros só dado pela contribuição relativa, mais 100 centímetros que é o fenótipo básico. Resultado final, o indivíduo com esse genótipo, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão, ele teria 200 centímetros de altura, tá? Ou 2 metros de altura, ok? Eu espero que vocês tenham entendido legal aí essa explicação e nos veremos dentro em breve para tratar de mais um tema, né, para facilitar aí a vida de vocês nos seus estudos da genética clássica, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.